Fala galera, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Sou o Dico Zimmer, estou aqui em Marbella, na região da Nueva Andalucía, bem pertinho do Porto Banús. Estou num campo de golfe chamado Los Naranjos, um dos maiores campos de golfe. Inclusive estão fazendo reformas por aqui. E vou responder uma pergunta hoje da Carol Fernandes, aqui ela perguntou quanto dinheiro precisa ter para emigrar se o casal tem um filho. Vou responder essa pergunta, é uma pergunta bem complexa, por isso mesmo que a gente indica fazer a consultoria com a gente, porque cada caso é um caso, mas vamos analisar aqui três opções, por exemplo. A primeira opção seria se você viesse para cá e desse tudo certo, vamos pensar totalmente sendo positivos, né? Que não tivesse nenhuma pandemia, que não tivesse nenhuma guerra no meio. No nosso caso, por exemplo, a gente veio para cá 3 anos atrás já. Quando a gente chegou, logo em seguida começou a pandemia, então a gente ficou praticamente 6 meses trancados. A gente gastou uma baita de uma grana sem poder trabalhar, né? Então a gente sofreu esse imprevisto aí. E no ano seguinte veio a guerra, então também é uma coisa que prejudicou ainda mais. No nosso caso, a gente veio para cá preparado para ficar um bom tempo, né? Como eu já falei em outros vídeos, fazer um projeto de longo prazo, certo? E isso que eu aconselho para você. Mas se você for calcular uma família aí com um filho só, vai gastar, vamos dizer assim, entre 1.500 e 2.000 euros. Vamos calcular 2.000 euros por mês que você vai gastar, incluindo o seu aluguel, certo? Aí você leva em consideração que às vezes você tem que pagar 6 meses de aluguel adiantado ou até 1 ano. E além disso você tem que pagar às vezes 2 meses como fiança, né, que o proprietário do imóvel vai pedir para você. Então já calcula aí 12 meses, 14 meses de aluguel vezes 2, 28.000 euros nesse caso. 28.000 euros, né? E mais o custo que você vai ter aí pelo menos uns 3 meses sem trabalhar. Então seria aproximadamente 30.000 euros. E isso que eu tô falando se der tudo certo, tá, pessoal? Então vamos agora analisar a segunda opção. Se você tem trabalho aqui aí já é bem diferente. Aí o cálculo é diferente. Se você tem trabalho aqui, vai ser muito mais fácil para você alugar um imóvel, porque você vai poder comprovar a sua renda. No caso do trabalho, eu também estou me referindo nos casos em que você é um nômade digital, por exemplo. Hoje já tem vistos para nômade digital. Se você comprovar que você tem uma renda digital, online, isso já vai servir para você alugar um imóvel sem ter que adiantar um ano inteiro de aluguel, por exemplo. E aí vai facilitar muito, né? Então calcula que você vai ter que provavelmente pagar 1 mês adiantado e mais 2 meses de fiança. Já são 3 meses, são 6.000 euros. E mais pelo menos uns 3 meses, né, de contas pagas, vamos dizer assim, né, de despesas e tal. Então já seria mais 6.000 euros, né? Uma faixa de 10.000 euros, caso você tenha trabalho já garantido aqui. E a terceira opção é a opção pessimista, caso você venha para cá e as coisas não deem tão certo. Exatamente como aconteceu com a gente. A gente veio 3 anos atrás para cá. Quando a gente chegou aqui começou a pandemia. Logo 2 semanas depois começou a pandemia. A gente teve que ficar aí quase 3 meses em lockdown. Foi um ano muito ruim para trabalho, não se conseguia trabalho, era difícil sair de casa, né? Então nesse ano aí a gente praticamente perdeu o dinheiro que a gente trouxe, né? Mas eu não considero perdido, eu sempre considero isso como um investimento, né? E eu sempre comparo aqui nos vídeos que se você vai fazer um empreendimento de viajar para um outro país, é como se você estivesse abrindo uma empresa. Por isso que hoje muitas empresas quebram no Brasil, né? Pelos dados aí, em torno de 80% das empresas quebra nos primeiros 2 anos. Por quê? Porque não tem planejamento, porque não tem um capital de giro, porque não tem aquela gordurinha extra ali sobrando na conta caso dê algum imprevisto. E sempre acontecem imprevistos, tá, pessoal? Então assim, ó, no caso que dê tudo errado, você vai ter que vir para cá com 2 anos de contas pagas. Isso significa aí uns 50.000 euros. E é o que eu sugiro para você. Se você tiver 50.000 euros para vir para cá, você vai vir tranquilo, com a segurança de caso aconteça algum imprevisto, você vai ter grana para se manter aqui. E outro detalhe importante que você tem que calcular é que você provavelmente vai precisar comprar um carro, né? Depende de onde você vai morar. Aqui na região de Marbella se usa muito carro, né? Já em Barcelona, por exemplo, ou Valência também, você pode se locomover aí de metrô, é muito mais fácil.
Aqui nessa região também tem ônibus, muita gente usa ônibus, mas aí depender de ônibus é complicado. O sistema de transporte aqui não é dos melhores, assim, vamos dizer assim, nessa parte de pegar ônibus e tal. Então leve isso em consideração, né, caso você venha para cá. Como vocês estão vendo aqui, ó, aqui é uns campos de golfe maiores que tem nessa região, bonitos. Inclusive aqui em setembro eles têm o turismo de golfe, né? A temporada do golfe que começa em setembro, outubro, novembro. Então vem muita gente de vários países, Estados Unidos, toda a Europa, né? Todos os nórdicos vêm para cá jogar golfe. Já não tem aquela muvuca toda, né, do verão. E aí traz esse turismo mais qualificado, com pessoas que têm muita grana, que investem, que gastam bastante, jogam golfe, pessoas que já estão aposentadas muitas vezes, certo? Então aqui dessa região é uma região mais cara. E esse é um detalhe interessante para você pensar. Muita gente quando vem para cá prefere ir para um lugar mais barato, certo? Mas quais são as vantagens de você morar num lugar mais barato? Deixa um comentário aqui, eu quero saber qual é a sua opinião. Na minha opinião, se você for para um lugar mais caro, por exemplo, Marbella, essa região aqui, né, de Marbella, você provavelmente vai ter mais trabalho, o trabalho que você fizer vai pagar mais. Então se você se diferenciar, vale a pena você gastar aí 10% a mais no seu aluguel. Talvez algumas contas vão custar um pouco mais caro, mas no final das contas, se você for um bom profissional, se você se destacar, você vai ganhar mais e bem mais, entendeu? Então esse é um diferencial, né, que você pode pensar na hora de você decidir onde você vai morar. Vamos comparar agora com Barcelona, por exemplo, né? Barcelona é um lugar que muitas pessoas, imigrantes, gostam de ir para lá. É uma cidade moderna, uma cidade que tem bastante trabalho, né? Assim como Madrid é uma cidade que tem bastante trabalho, tem mais trabalho comparado com a região aqui de Marbella. Mas claro que depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa um comentário, quero muito saber o que vocês estão achando, o que vocês gostariam que eu falasse mais aqui nos vídeos. E se você não está inscrito ainda, já se inscreve. Se você vier para Marbella, passa lá no nosso escritório, lá da Zimmer Estates, toma um café com a gente, tá bom? Forte abraço, galera, até o próximo.